A aula de hoje é sobre igreja. Vamos conceituar igreja e na próxima aula vamos falar sobre fundamentação da igreja. Começando a aula, vamos definir a palavra igreja. A Igreja de Cristo é o juntamento de pessoas salvas, também chamado de Corpo de Cristo, um organismo espiritual vivo com o propósito de buscar relacionamento com Deus, expansão ilimitada por meio da pregação do Evangelho e guerrear contra entidades demoníacas, dando habilitação aos membros. Então nós vemos aí a definição de igreja, um ajuntamento. É muito interessante porque o termo americano, o termo anglo-saxão, que dá origem ao idioma inglês, é o termo church, que vem de uma palavra bizantina, que é kurik, que na verdade significa pertencentes ao Senhor. Então o conceito anglo-saxão de igreja é o conceito de pessoas que pertencem ao Senhor. Mas a palavra igreja, ela tem origem numa palavra grega, que é eclesia. Então, essa palavra significa reunião, assembleia, chamados para fora, que significa você se envolver em um grupo. Então, olha como é importante a igreja, uma palavra que Jesus usa, eclesia, mas que ela é uma palavra antiga, ela não é uma palavra nova, não era uma palavra nova para a época, algo novo, não. Jesus usou uma palavra que já fazia parte da cultura romana e da cultura grega, para facilitar o entendimento dos apóstolos, os quais fundamentaram a igreja, e também para o povo. Então a palavra eclesia, ela já era usada pelo eleitorado da cidade. Então havia o conselho da cidade reunia as pessoas para debater e votar, como uma assembleia, que nós diríamos hoje. Então a igreja é isso, eles se reuniam para buscar ao Senhor, para receber autoridade contra demônios e principalmente para propagar a verdade do Evangelho, o crescimento do reino dos céus. Então a eclesia, na época dos gregos, era um grupo de pessoas que tinha assim, um poder ilimitado. Esse grupo de pessoas determinava o rumo da cidade. Então olha a importância que tinha a eclesia para uma cidade greco-romana, assim como para nós a igreja tem o poder de interferir. Aliás, Jesus disse que não há nada mais poderoso do que a igreja. Deus deu a autoridade através de Jesus Cristo para a igreja sobre todo o mundo espiritual. Vamos ler Mateus capítulo 16, o momento em que Jesus usa essa palavra falando com os discípulos. Vamos lá. Vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esse é o momento que Jesus usa a palavra eclesia. Então ele fala para Pedro que sobre o fundamento apostólico, sobre todos aqueles apóstolos, surgiria a igreja. Então essa igreja seria a continuação do trabalho de Jesus Cristo. Jesus como o primeiro apóstolo, e ele formou os demais apóstolos para que a igreja ela continuasse, o evangelho continuasse a ser pregado, as pessoas fossem ensinadas, edificadas, abençoadas com a palavra, além da manifestação dos sinais, prodígios e poderes miraculosos, como fala em 2 Coríntios 12, 12. O interessante é que quando a igreja surgiu, ela trouxe realmente uma grande movimentação em Jerusalém e depois em todas as cidades onde a igreja chegava. Então, muitos religiosos da época e pessoas também sem religião perseguiam a igreja, não gostavam, falavam mal da igreja. E vamos ver alguns termos bíblicos em que tanto fariseus como ímpios classificavam a igreja. Vamos lá. Então, os fariseus chamavam a igreja de seita, como está lá em Atos 9, Atos 24 e 28, também chamavam de os nazarenos, em Atos 24 também, e também os fariseus ímpios chamavam a igreja de os do caminho, está lá em Atos 24 e em Atos 19. Então é interessante, como às vezes o preconceito, a falta de conhecimento do objetivo da igreja,
traz esse tipo de absurdo. Tem muitas pessoas que não concordam com a igreja. E hoje nós vamos esclarecer muito isso, porque pessoas falam, não, para que igreja? Não precisa de igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Não vamos misturar uma coisa com a outra, são conceitos diferentes. Agora, quais são as características da igreja? Vamos ler a passagem da carta aos Efésios sobre o assunto. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a primeira característica da igreja é que ela tem autoridade contra todas as esferas demoníacas, em todas as regiões celestiais. Nessa passagem, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, que através do nome de Jesus, todo principado, potestade e dominador está debaixo dos pés da igreja. São esferas espirituais demoníacas diferentes. O principado é uma esfera muito maior, a potestade, que é uma esfera mais regional, e o dominador, que age diretamente no ser humano. Então, o interessante dessa passagem é o entendimento que a igreja ela tem autoridade contra demônios, e assim nós podemos repreender malignidades que atingem diretamente o homem. Por isso que a igreja tem autoridade, por exemplo, para realizar milagres, curas, transformação. Por quê? Porque a autoridade que está na igreja, nós repreendemos os demônios param de ter ação na vida do homem. Então, muitos resultados que o homem tem ao longo da sua caminhada de cura, de libertação, de transformação, estão diretamente ligados, vinculados ao poder que a igreja tem no mundo espiritual. Vamos ver agora na carta de Romanos mais uma característica da igreja. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículos 4 a 6. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Nessa passagem, Paulo fala aos Romanos, e também em 1 Coríntios 12, uma narração muito parecida, fala que a igreja ela tem muitos membros. Então, todos têm uma importância neste corpo, o corpo de Cristo. E cada um destes membros recebem dons com propósito. Deus não vai dar um dom ao homem sem ter um propósito. Por isso que os homens têm dons diferentes, um complementando o outro. Então, eles falam assim, aquele tem mais dons, um tem menos dons. Não, Deus dá dons segundo a capacidade e segundo o propósito. Então, à medida que a pessoa ela vai se relacionando com Deus, se fortalecendo no espírito, nessa busca, mais dons são conferidos. É muito próximo daquilo que é a realidade da parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25. Agora, é interessante falar sobre um corpo com muitos membros, é exatamente a diferença que a igreja não é uma comunidade, uma organização religiosa, mas a igreja ela é um organismo espiritual vivo. Podemos tratar a igreja como um clube, um grupo, uma comunidade, uma coisa só social. Vamos na evasão social. Longe disso, na verdade, esse não é o objetivo da igreja. A igreja é um organismo onde todos os membros têm relevância, onde cada um tem que fazer a sua parte para que ela cresça de uma forma equilibrada. Imagine que o braço cresça mais do que a perna e assim por diante. O corpo vai ficar completamente desequilibrado. Por isso que cada um que é membro, que é oficial da igreja, que é obreiro, ele tem que fazer sim a sua parte, a sua responsabilidade, para que o corpo cresça de uma forma equilibrada. Por isso, nós vamos ler agora mais uma característica, porque a terceira característica da igreja é que ela é um lugar de edificação. O que significa isso? Que a igreja
por ser um corpo, um organismo vivo, ela gera vida. Então ela gera salvação e edificação. A igreja é um lugar onde nós ouvimos a palavra de Deus e a palavra nos cura, nos liberta, nos limpa, a palavra nos ensina, nos edifica, nos exorta e nos consola. 7 características. O poder que a palavra tem na nossa alma, pois nós recebemos através da audição, né, do corpo para a alma, entendida no intelecto, e ela libera no mundo espiritual para que o espírito ele venha a ter ações na nossa alma. Então é por isso que a igreja ela é um lugar que deve ser muito frequentado e você precisa frequentar mais a igreja, não é? Não vá só aquilo que é o confortável, vou uma vez por semana, vou uma vez por mês. Muito importante você ir várias vezes à igreja. Então, tenha esse hábito, porque cada dia que você vai à igreja, você está recebendo um alimento novo, uma habilitação especial referente a aquele culto. Então, você precisa sim ter disciplina para ser cada vez mais edificado. Deus te fundamentou na igreja para que esse prédio continue crescendo, para que você seja uma pessoa cada vez mais com realizações. Vamos fazer uma analogia agora com o Antigo Testamento, porque nós vemos a manifestação em alguns momentos da igreja no Antigo Testamento. Como assim, bispo? É muito diferente do que a realidade da graça, mas nós vemos sim ajuntamentos no Antigo Testamento onde Deus ordenava a bênção. Vamos começar lendo o livro de Êxodo. Vamos lá, Êxodo capítulo 25, versículos 8, 9 e 22. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Ali virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Deus ordena a Moisés a construção de um tabernáculo. Então era um lugar santo, um lugar onde seria feito sacrifícios, queimado incenso, onde os sacerdotes iriam oficiar. E também, de maior importância, é onde ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, haviam elementos simbólicos fundamentais para a fé, para aquilo que era a aliança entre Deus e o povo de Israel. Por exemplo, o bordão de Arão, né, que representava a autoridade sacerdotal, as tábuas das leis que Moisés recebeu, que está lá em Êxodo 20, e também o maná, que era a marca do suprimento, da prosperidade sobre o povo de Israel. Vamos ver agora a imagem de como era o tabernáculo. Você vê aí a imagem, é uma tenda mesmo, né? Era uma tenda, um santuário portátil, onde durante o êxodo até os tempos do rei Davi, os israelitas guardavam e transportavam a Arca da Aliança, a menorá e os demais objetos sagrados. Se você vê na imagem, tem o átrio exterior, que é ali ao lado de fora. Você vê o primeiro salão ali chamado Lugar Santo, e aquele salão menor onde está ali a Arca da Aliança, atrás do véu, é os Santos dos Santos. Então é um lugar muito importante. Eles ficavam caminhando pelo deserto e toda hora onde eles paravam, eles tinham que erguer esse tabernáculo para realizar os sacrifícios. Os responsáveis eram os levitas, era uma tribo específica que foi escolhida para serem sacerdotes. Vamos enumerar o que tinha dentro do tabernáculo. Então no átrio exterior, que era aquele lado de fora que nós vimos, tinha o altar do holocausto, onde eles sacrificavam os animais, cada uma das ofertas que nós já estudamos, e havia também a bacia da purificação, onde o sacerdote depois se purificava. Nós vemos depois o santo lugar, que já é na parte interna do tabernáculo. Então ali ficava o altar do incenso, você está vendo ali,
o altar do incenso, o candelabro de ouro, que tinha 7 hastes, e esse candelabro tinha que ficar o tempo todo com as suas luzes, as suas lamparinas acesas, então o azeite ele corria por esses dutos do candelabro, e também tinha a mesa dos pães da proposição. Todo dia tinha que ter um pão fresco ali, um símbolo de prosperidade, era o pão que os sacerdotes se alimentavam. E também aquela sala menor que você vê ali ao fundo, é onde está a Arca da Aliança, ali chama Santos dos Santos. Só o sumo sacerdote tinha acesso, então tinha a Arca da Aliança, o véu que separava os santos do santo lugar, e o propiciatório, nada mais era do que a tampa da arca, aonde o sumo sacerdote, uma vez por ano, lançava sangue do cordeiro, aspergia sangue sobre aquela tampa. Maravilha, então você vê o tabernáculo, um símbolo daquilo que era o ajuntamento dos sacerdotes, uma área que só os sacerdotes tinham acesso. Agora vamos ver depois, quando o templo é construído, as mesmas peças, né, elas se mantêm, então, tanto a área de fora do sacrifício, como a parte interna, tudo, os hábitos ali se mantêm, obviamente, numa condição muito melhor, muito mais bonita, tudo de ouro, peças assim, de impressionar, maiores, que é exatamente a dimensão do templo de Salomão. Vamos ler aí a passagem de Crônicas, quando Davi, ele entrega para Salomão a planta da construção do grande templo. 1 Crônicas 28, versículos 11 e 12. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório, também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Então você vê que a condição do templo era algo muito maior. Então tinha as mesmas funções do tabernáculo, o santo lugar, o santo dos santos, só que tinham lugares para armazenar os tesouros. Então era uma estrutura muito maior e era algo lindíssimo, incrível. Paredes, né, com ouro, o melhor que tinha de madeira da época. Realmente Salomão fez algo que era incomparável. Depois você lê a narrativa em 1 Reis, os capítulos 6 a 8, dão mais detalhes aí daquilo que foi a construção do templo de Salomão. Vamos ver agora a imagem de como era esse templo. Ficava ali no cume do Monte Moriá, em Jerusalém. Olha lá, templo belíssimo, era um templo profundo, né? Não era um templo tão alto, e um templo muito profundo, daquilo que é a relação do homem com Deus, algo profundo. Então você vê aí o lugar onde tinha o sacrifício, não é? O mar de bronze, lugares onde eles se lavavam também, e todos os objetos internos, da mesma forma, como já falamos, o santo lugar, e ali o véu, e depois os santos dos santos, onde ficava a Arca da Aliança. Esse templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos no ano 586 a.C., e por muito tempo permaneceu destruído, até começar a restauração do templo, que é narrado por Esdras, por Neemias, por Ageu, por Zacarias. Então, mesmo não tendo aquela beleza, aquele mesmo ouro, já que os babilônicos tinham roubado todo o ouro, todas as peças preciosas, a palavra fala em Ageu 2:9 que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, a reconstrução do templo ela ocorreu até ele ser completamente destruído, né, pelos povos posteriores, né? Então, nós vimos depois o domínio dos gregos, dos romanos, e aí o templo foi completamente destruído, o templo de Salomão. Mas um novo templo surgiu. Então o rei Herodes, que a gente brinca que era o grande construtor, né, o Maluf da época, então ele construiu essa obra arquitetônica, que era o templo, e um templo assim, completamente diferente da arquitetura do templo de Salomão. Construiu no mesmo lugar, né, o que seria o Monte Moriá, monte onde Abraão fez o sacrifício de Isaac, né, ia fazer o sacrifício, mas Deus proveu o cordeiro,
e ele construiu esse templo que você vê agora na terra. Você vê, completamente diferente do templo de Salomão, um templo alto. Então, aquilo que é o conceito romano, não é? De adoração, conceito religioso pagão. Algo alto, algo, né, e raso, porque não era profundo. Então era mais com o objetivo de chamar atenção, de mostrar o seu poder, né? Então você vê o templo, ele tinha os mesmos átrios, né? O santo lugar e os santos dos santos, mas não tinha mais aquela relação profunda com Deus, porque os sacerdotes no tempo do Império Romano estavam completamente corrompidos, né? Aquilo que era uma relação santa com Deus se tornou uma religião, né? Era algo assim absurdo, e Jesus veio exatamente nessa época para romper com a religião e trazer a salvação. E aí então, o acesso à igreja não seria só dos sacerdotes, mas o acesso agora seria de todo aquele que confessar o nome de Jesus. Então aí está a igreja agora aberta para toda criatura, não só para uma tribo de levitas sacerdotes. Agora todos nós temos, através de Jesus, o acesso à igreja. Vamos ler Efésios capítulo 2, que fala da constituição da igreja pela graça. Vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 13 a 22. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa passagem traz muitas definições. Jesus veio para rasgar o véu. Agora o homem, através dele, tem acesso direto ao Pai, algo que era restrito só ao sumo sacerdote. Jesus se fez como sumo sacerdote em seu sacrifício para dar acesso direto ao Pai. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, o Pai nos ouve, nos concede milagres, nos abençoa. Então, olha como mudou, né? Algo que antes o sacerdote tinha que fazer um sacrifício pelo teu pecado, ele tinha que entregar a oferta ao Senhor, agora não. Agora, através de Jesus, nós entregamos nossas ofertas na casa do Senhor, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados e Ele diretamente nos perdoa. Então você vê que o termo aí que Paulo usa aos Efésios é: agora somos família de Deus. A igreja é isso. A igreja é a família de Deus. Então nós somos um corpo, nós somos uma família. Então é muito importante você estar envolvido com a igreja. Não se engane, porque tem gente que fala assim: mas lá em 1 Coríntios 3, fala que eu sou templo do Espírito Santo. Templo é uma coisa, igreja é outro. Igreja é um organismo vivo. Templo é um prédio. Então nós somos um corpo. Templo é algo material. Nós somos esse santuário, esse corpo. O corpo é o santuário do Espírito Santo. Então, o que significa essa passagem? Que agora o Espírito Santo está dentro de você e que você tem que preservá-lo. Manter o teu templo santo, para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir. Não confunda com aquilo que é o conceito da igreja. Igreja é a assembleia, a comunhão, a família. E como nós lemos, fundamentado nos apóstolos e profetas, o fundamento apostólico. Então a igreja é um organismo em que todos precisam participar. Então eu quero deixar bem claro isso, não existe negócio assim: não preciso ir para a igreja. Entendeu? É graça. Eu estou cheio do Espírito. Não. Jesus fala que nós temos que estar reunidos
porque ele deu à igreja autoridade sobre tudo, sobre todas as situações no mundo espiritual. Então não se engane não. Você precisa ir mais assim à igreja, você precisa ser discipulado, você precisa andar em aliança com o pastor, com o presbítero, com alguém mais experiente que vai te aconselhar, vai te ajudar e você vai ter uma trajetória de vitórias. Muito bem, a aula encerra sobre esse tema igreja, nós vamos falar mais ainda sobre igreja nas próximas aulas. Vamos revisar a aula de hoje. Nesta aula estudamos sobre a igreja. A Igreja de Cristo é o juntamento de pessoas salvas, um organismo espiritual vivo com o propósito de buscar relacionamento com Deus, expansão ilimitada por meio da pregação do Evangelho e guerrear contra entidades demoníacas, dando habilitação aos membros. A palavra igreja é oriunda da grega eclésia, que significa reunião, assembleia ou chamados para fora. Também aprendemos que a igreja tem autoridade contra esferas demoníacas e poderes. É um corpo com muitos membros e dons distribuídos de acordo com propósitos. E não é uma organização religiosa, mas é um organismo espiritual vivo. A igreja é um lugar de edificação, uma porta de salvação e ensino. Vimos que no Antigo Testamento havia ajuntamentos de Deus como no tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Por fim, concluímos que através de Jesus Cristo, o homem tornou-se o templo do Espírito Santo, mas que deve frequentar a igreja. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.